Podem trazer quantas pessoas vocês quiserem. Amém? Boa noite. Amém. Quando estão felizes de estar aqui na presença de Deus, né? Como foi tremendo esse tempo de louvor. Antes da gente iniciar, feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar novamente. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já fez, pela obra do Senhor nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale através dessa palavra aos nossos corações, ao nosso espírito. Possamos estar sensíveis à sua voz. Que o Senhor ministre, Pai, a vida de cada um aqui nessa noite. Nós te convidamos, te louvamos e cremos naquilo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Na semana passada, nós compartilhamos, seguindo esse tema das mensagens em que me tornarei. E eu quero dar seguimento hoje nesse mesmo assunto, mas nós vimos falando sobre como Deus ele multiplica graça e paz nas nossas vidas à medida que nós o conhecemos. Falamos também sobre o texto de 2 Pedro, que declara que o poder de Deus ele é liberado na nossa vida para a gente receber tudo aquilo que a gente precisa, tanto para a vida como para a piedade, nosso relacionamento com Deus, mediante esse conhecer a Deus. Então, quanto mais nós aprofundamos, quanto mais nós mergulhamos em entender e ter uma experiência, ter um relacionamento com Deus, mais dessa graça é multiplicada, mais da paz de Deus é multiplicada sobre a nossa vida. E isso faz com que a gente experimente coisas novas. Amém? Então, eu creio que esse é um convite de Deus para nós, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Nessa noite, queria falar sobre dois aspectos que contribuem para a construção da nossa vida, nossa identidade, e em relação às batalhas que nós enfrentamos diariamente, às vezes em temporadas na nossa vida. Nós sabemos que um dos eventos mais marcantes na história, registrada na Bíblia, foi quando Davi foi desafiado, ou melhor, Israel foi desafiado por Golias. Nós sabemos que isso na vida de Israel é um ponto marcante. E falamos um pouco sobre Davi na semana passada também. Essa história está registrada lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. E ali, durante 40 dias, aquele gigante filisteu, ele afrontava os exércitos de Israel. Isso aconteceu durante 40 dias e ele fazia isso pela manhã e pela tarde. E o seu desafio, a sua proposta, era que apenas um guerreiro de Israel viesse a enfrentá-lo. E dessa forma, outras vidas não seriam perdidas em batalhas desnecessárias. Então, nós vemos que durante 40 dias, você tem um gigante afrontando todo Israel e até então nenhum guerreiro de Israel se levantou. E é interessante que esse gigante, ele não apenas afrontava o próprio povo, mas ele afrontava também o nome de Deus. Diz assim, esse Deus aí não vai ser capaz de libertá-los, não vai ser capaz de retirar vocês da minha mão, né? E coisas como essa. Era um gigante. Ao olhar de Israel, daquele povo, era um homem extremamente alto, forte. As versões críticas, texto crítico, do Mar Morto, os manuscritos que foram achados, principalmente do Velho Testamento, dizem respeito a um homem que provavelmente tinha cerca de 2,90 metros de altura. Então você imagina que, na visão de um homem comum, né, um homem normal, aquele realmente era um gigante. Né? Talvez um pouco menos, porque era aproximado, né, essas medidas. Mas aquele povo de Israel, ele deixou que o medo tomasse conta dos seus corações. Eles se esqueceram que eles eram um povo escolhido, eles eram um povo separado por Deus. Eles não iam guerrear aquelas batalhas nas suas próprias forças, mas eles iriam guerrear aquelas batalhas na força do nome do Senhor. Mas você vê que Davi, ele vai levar comida aos seus irmãos num desses dias, e ele ouve as afrontas, ele ouve os insultos, e ele começa a perguntar, quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Ele começa a questionar, por que vocês estão ouvindo essas afrontas e até agora nada fizeram? E é interessante que Davi era apenas um jovem, talvez pequeno, desprezado, segundo a Bíblia, pelo seu pai.
Ele não tinha aquilo que, na aparência, talvez fosse importante, talvez não era um homem forte, não tinha altura. Como é que alguém assim, tão pequeno, né, vai enfrentar um gigante? E às vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes nós nos deparamos com certos gigantes, que nós nos sentimos tão pequenos, né? Mas a verdade é que, apesar de pequenos, apesar de fracos, nós temos um Deus que é forte. Nós temos um Deus que vence gigantes, que ri da afronta dos seus inimigos. Para Deus, um pequeno homem vale mais do que um grande homem sem Deus. No sentido de que as coisas que nós podemos fazer com Deus são muito maiores do que as coisas que podemos fazer sem Deus. Ali havia um jovem, Davi, que ao ouvir os insultos se encheu de coragem e se dispôs a enfrentar aquele gigante. Não na sua própria capacidade, mas no nome de Deus. Ele diz, quem é esse, né, que insulta? E ele diz para Davi, para Golias, quando vai correndo na sua direção, ele diz, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi sabia que a sua força não vinha da sua capacidade, mas vinha da capacidade de Deus transformar. Agora é interessante que quando nós lemos essa história, geralmente nós percebemos esse aspecto da vitória de Deus na batalha. E quando nós pensamos até mesmo sobre nós, existe um outro aspecto que às vezes a gente não fala. E se aquele gigante não fosse colocado apenas para matar Davi ou o exército de Israel, mas ele estivesse justamente ali para revelar Davi? Quero que você pense nisso. E se aquele gigante que todos pensavam ser aquele que mataria, que destruiria Israel, fosse nada mais do que alguém que Deus usaria para revelar o novo rei? E às vezes é isso que acontece na nossa vida. E se os gigantes que você está enfrentando hoje não são o final da história, mas são apenas o começo da sua história? E se a perda, e se a traição, e se os fracassos, as afrontas, as batalhas que às vezes a gente se enxerga sem capacidade de vencer, forem gigantes que Deus vai usar para revelar a coragem, a graça que Ele colocou sobre a sua vida? E se aquilo que você considera ser derrota se tornar as suas grandes vitórias? E se a coisa que tenta te esmagar for exatamente aquilo que Deus vai usar para te revelar? Talvez nós venhamos a olhar para nós mesmos e só enxerguemos fraquezas, mas Deus te enxerga e enxerga quem Ele te criou para ser. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Romanos, lá no capítulo 8, no verso 26. Romanos 8, 26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito, ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E sabemos que Deus age em todas as coisas, fala comigo isso, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E ali no versículo 29 ele continua dizendo: porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou.
O que diremos, pois, então, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós, por mim e por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas então ele diz, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E é interessante que muitas vezes nós só enxergamos as fraquezas. E é isso que Paulo está dizendo aqui no meio de todas essas declarações. Ele está declarando sobre pessoas que muitas vezes se encontram no lugar, no momento de fraqueza. Porque ele começa dizendo ali no versículo 26, que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Ou seja, Deus não tem a expectativa de que você seja forte em você. Ele reconhece a sua fraqueza e a minha fraqueza. Mas ele diz que ele não está satisfeito só com isso. Porque ele mesmo intercede por nós através do seu Espírito. Ele conhece a intenção do Espírito por nós, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E ele diz assim, não apenas isso, mas Deus, ele vai agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A promessa de Deus para nós é que se você o ama, Ele está agindo em todas as coisas para o seu bem. Então, quando nós declaramos, sabe, tu estás no controle, não é no sentido de que Deus, Ele ordena cada passo, cada coisa que acontece na nossa vida. Não é nesse sentido que nós cantamos, mas nós estamos cantando no seguinte sentido: à medida que nos entregamos a Ele, nós damos permissão para que Ele ordene os nossos passos. Você pode fazer planos, mas Deus te dirige pelo caminho certo. Nós somos conduzidos mediante a instrução, a orientação de Deus para nós. Então nós precisamos nos lembrar que mesmo quando as situações são difíceis, Deus pode agir no meio de todas elas para o seu bem. Para fazer você vencer, para fazer você triunfar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele muitas vezes não nos poupa de passar por situações complicadas. Aqui Paulo está dizendo sobre tribulação, está dizendo sobre angústia, perseguição, fome, nudez, coisas que eles estavam enfrentando. Mas ele diz que no meio dessas coisas, no meio de todos esses problemas, o amor de Deus estará sempre sobre nós. Em nenhum momento esse amor vai ficar distante de nós. Por isso, se você precisa ser consolado, se você precisa ser encorajado, se você precisa da força de Deus, a promessa de Deus é que Ele vai te dar essas coisas. Então você não está sozinho. E Davi, da mesma forma, entendeu que no meio daquelas batalhas ele não estava sozinho. Ele sabia que ele não iria enfrentar o gigante na sua força, mas na força do Deus dos exércitos. Deus não tem medo das nossas fraquezas. Às vezes nós temos medo das nossas fraquezas. Nós olhamos para nós e não sabemos como resolver certas situações. Às vezes a gente se pega em situações que a gente não tem solução. Mas Deus não está sendo desafiado pelos nossos problemas.
Nós estamos sendo desafiados. Desafiados a confiar. Desafiados a tirar o olhar das circunstâncias e começar a colocar os olhos em Deus de novo. Talvez você só esteja enxergando fraquezas, mas Deus está enxergando o vencedor. Um vencedor que é firmado no amor de Deus. Agora, além disso, ele diz que por meio de Jesus nós somos inseparáveis de Deus. Inseparáveis de Deus. Mas nós precisamos nos apropriar das promessas de Deus para nós. A primeira promessa é que se Deus é por nós, quem será contra nós? A promessa de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. A promessa de que nenhuma acusação pode nos derrubar se nós estivermos em Cristo. A promessa de que nada pode nos separar do amor de Deus. São promessas que estão disponíveis para você. E você pode se apropriar delas. Amém? Quero que você abra comigo agora lá no livro de 2 Reis, no capítulo 13. Segunda Reis, capítulo 13, lá no verso 14. Diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco nas suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a derrotará somente 3 vezes. Até aí. Aqui nós vemos um encontro do rei de Israel com o profeta Eliseu. E diz que assim que esse rei foi até Eliseu, ele estava em guerra. E é interessante que ele diz assim: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. O que aquele rei estava dizendo? Que o profeta, ele carregava algo, carregava uma unção, uma autoridade que era dada por Deus. Então, na visão de um rei que vai para a batalha, ele não está apenas vendo aquilo que os seus exércitos vão fazer, mas ele sabia que aquele profeta, na autoridade de Deus, tinha a capacidade de mudar o destino das batalhas. Ele diz que aquele profeta era como se fosse o próprio exército, é como se fossem os carros de guerra. Ele reconhecia que ali havia uma vantagem na guerra, através daquele homem de Deus. Por isso, quando ele vem até ele, diz: meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. E nesse clamor ao rei de Israel, o profeta começa a dar uma série de instruções que talvez nós consideremos incomuns, diferentes. Ele diz para que ele pegasse um arco e algumas flechas e o instrui a atirar depois de colocar as suas mãos sobre as mãos do rei e dizer: essa é a flecha da vitória do Senhor. E ele diz, como nós lemos: então, em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão por 3 vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar os seus inimigos completamente. Agora é interessante que quando nós lemos, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas quando o profeta ordena para que o rei atirasse as flechas, não havia uma instrução de quantas vezes aquela flecha deveria ser lançada. O profeta simplesmente disse para ele: lança as flechas. Mas depois que ele lança 3 vezes,
ele fica irado com o rei, porque disse que você deveria ter atirado pelo menos 5 ou 6 vezes. Isso sempre me chamou a atenção. Não havia essa instrução da quantidade de vezes. Mas é interessante que aquilo que havia sido iniciado com uma promessa de vitória completa, agora passou a se tornar uma vitória parcial. A vitória que aquele rei obteria deixou de ser o seu potencial de destruir o seu inimigo para ser uma vitória parcial. Uma vitória que não era aquilo que era desejado. Depois da terceira flecha, aquele rei, por alguma razão, ele desistiu. Ele parou de lançar as flechas. A Bíblia não conta por que ele parou, né? Talvez ele estivesse cansado. Talvez ele estivesse vendo aquele lançar de flechas como algo sem sentido. Talvez ele se sentisse ridículo por fazer aquilo daquela forma. O fato é, ele parou. E por causa disso a vitória não foi completa. E eu me pergunto, quantas vezes vitórias são perdidas nas nossas vidas antes mesmo delas se começarem? Às vezes eu me pergunto, quanto daquilo que Deus quer realizar hoje na minha vida e na sua vida, nessa igreja, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, quantas coisas que Deus quer fazer nesses lugares, nessas áreas de influência, que são frustrados por causa da nossa falta de persistência. Por nós pararmos no caminho. Por quando estarmos diante das nossas batalhas, diante das coisas que são colocadas diante de nós, ao invés de perseverar e continuar lançando as nossas flechas, nós paramos. Querido, se eu olhar para mim, eu posso ver quantas vezes que talvez eu tenha orado pouco. Quantas vezes que eu tenha esperado pouco. Vezes que talvez eu tenha feito pouco. O que acontece conosco que nos faz parar antes de concluir? O que acontece conosco que às vezes nós confundimos falhas com desistência? Por falharmos, desistimos. Por enfrentarmos obstáculos, paramos. O que acontece conosco? Que a gente se acomoda com menos. Quando nós ouvimos uma promessa de Deus e paramos pelo caminho. O que acontece conosco? Queridos, tudo aquilo que você precisa, Deus promete prover. Mas Deus não vai viver o seu potencial por você. Tudo aquilo que você realmente necessita, como filho e filha de Deus, Deus vai trazer para você. Mas Deus não vai viver o seu potencial. O seu potencial, quem tem que viver é você. Você que tem que continuar, você que tem que perseverar. E a promessa de Deus é que as mãos, assim como foi as mãos do profeta, sobre as mãos do rei, as mãos de Deus também vão estar sobre as suas flechas. Amém? Agora entenda o seguinte, se você é quem lança as flechas, é Deus quem dá o destino. Porque por mais hábil que você seja, com o arco e a flecha, por mais capricho que você coloque no lançar das flechas, você não tem garantia que elas acertem o destino. Mas se Deus estiver com as suas mãos sobre as suas mãos, Ele vai fazer essa flecha chegar no destino. Eu não sei se vai ser a primeira, eu não sei se vai ser a quarta, o importante é continuar lançando as flechas até que elas acertem o destino. Isso fala sobre o quê? Sobre a incapacidade de Deus de acertar na primeira? Não. Significa que muitas vezes Deus ele escolhe usar eu e você no processo. Às vezes lançar 5 vezes tem a ver com afinar a sua capacidade de acertar o alvo, de mirar correto. Às vezes a sua perseverança é o processo que Deus vai construindo as coisas que faltam em você.
Mas se você não persevera, você para na metade. Mas o outro lado disso é quando nós somos persistentes e perseverantes, mas esquecemos que Deus é que pode dar o destino. Quando nós esquecemos que, na verdade, só vai atingir o alvo se a mão de Deus estiver sobre a nossa, você vai ficar lançando flechas sem direção. Nós precisamos lançar as nossas flechas e reconhecer que só Deus pode levá-las ao alvo certo. Quero declarar para você aqui nessa noite, talvez as 3 flechas que você tenha lançado não sejam o suficiente. Talvez você precise continuar lançando flechas. Talvez hoje você precise sair daqui com uma nova determinação, uma nova decisão de se posicionar naquilo que Deus já falou para você. Queria te convidar a ficar em pé. Deus não precisa de pessoas perfeitas. Deus precisa de pessoas disponíveis. Nunca limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida, baseado naquilo que você sabe e conhece. Mas creia que Deus, Ele usa pessoas disponíveis. Talvez você esteja aqui nessa noite, esteja cansado porque as suas tentativas ainda não atingiram o alvo. Mas Deus está dizendo para você, não desista. Não desista. Talvez você esteja como Davi, enfrentando gigantes. E pode até sentir que a qualquer momento você vai ser esmagado. Mas Deus está dizendo, não tenha medo. Esse gigante que você está enfrentando vai revelar quem você é. Feche seus olhos, vamos orar. Abra suas mãos, se você puder. Senhor, Tu enxergas cada um de nós, Senhor, nos conhece, sabe tudo ao nosso respeito. Senhor, nessa noite, eu tenho certeza que Teus filhos foram desafiados ao novo posicionamento. Senhor, eu creio que o Senhor está levantando nessa noite destruidores de gigantes. Mas pessoas que não desistem. Não desistem da palavra, da promessa que o Senhor liberou a cada um de nós. Senhor, os sonhos do Senhor são tão abundantes, são tão preciosos. O Senhor nos convocou a participar deles. O seu sonho para a nossa casa, o seu sonho para a nossa família, os seus sonhos para os nossos filhos, o seu sonho para a nossa geração, o seu sonho para essa cidade, o seu sonho para as nações, o seu sonho, as coisas que o Senhor enxerga, que nós muitas vezes passamos a entender, mas não acreditamos que é para nós. Ou que começamos acreditando e na caminhada nós desistimos. Nós achamos que as coisas não estão acontecendo e paramos pelo caminho. Senhor, eu creio que o Senhor nessa noite está fazendo cada um se lembre de como o Senhor é por nós e não contra nós. E a minha oração, Senhor, é que o Teu Espírito Santo traga coragem e ousadia ao coração de cada um aqui. Dê a ele, Senhor, da sua graça, a sua capacidade de determinar, de crer, de avançar, de continuar, de perseverar, até que tudo aquilo que o Senhor prometeu seja realizado. Senhor, eu oro, Senhor, por todos aqueles que foram desencorajados na caminhada, que de alguma forma têm se sentido fracos, têm se sentido
Pai, incapazes de fazer mudanças, de transformar as situações, os desafios que estão diante deles. Senhor, nós queremos novamente declarar que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Senhor, mas nós não queremos nos posicionar como pessoas presunçosas, achando que fé é presunção. Mas nós queremos crer que é o seu amor que nos põe de pé. É a promessa de que o Senhor nos justificou em Cristo. É a promessa de que o Senhor removeu a condenação das nossas falhas, a condenação dos nossos pecados. Por causa de Jesus e por causa do sacrifício de Cristo, nós recebemos o perdão dos pecados. E se recebemos esse perdão diante do Pai, nós estamos com o coração completamente livre, perdoados. Nós sabemos que somos amados por Ti, Deus. Pai, que isso seja o fundamento da nossa vida, da vida de cada um aqui nessa noite. Pai, eu oro para que a força do Senhor seja revelada em cada história, em cada família, em cada casa. Eu oro para que aqueles que estão desanimados sejam encorajados agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu declaro que venha uma nova fé sobre a vida dos teus filhos, uma nova ousadia, que venha uma nova autoridade, que venha uma nova graça, que venha uma nova unção do teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada um deles. Que eles venham a falar as circunstâncias. Assim como o Senhor disse, vocês crerem e entenderem que vocês podem declarar a esse monte, saia daqui, se levanta daqui e vá para lá, e isso será feito, porque você está orando de acordo com a vontade de Deus. Pai, que seus filhos sejam ousados na oração, sejam ousados na proclamação da tua verdade, sejam ousados na declaração da tua vontade para eles, para que dessa forma nós sejamos fortalecidos na força do teu poder. Pai, nós cremos nisso, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, sobre cada um que veio a esse lugar essa noite. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa renová-los, que o teu Espírito Santo possa consolá-los, fortalecê-los. Pai, nós recebemos do Senhor, Deus, da sua bondade, do seu amor nessa noite. E nós nos unimos na verdade da tua palavra, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Levanta destruidores de gigantes que não desistem, Senhor. Queridos, eu sinto de fazermos algo diferente, de você se unir a alguém. Talvez alguém que você possa compartilhar algo. Algum desafio de oração que você precise se unir. Queria que você pegasse alguém perto de você e você pudesse fortalecer a vida dessa pessoa. Você pudesse encorajá-la. Sabe, declara, sabe, aquilo que Deus tem liberado no seu coração. Declara a promessa de Deus sobre ela. Ora por ela, encoraja. Vamos fazer isso. Se una a alguém que está perto de você. Pessoal, rapidinho. Durante o louvor, Deus trouxe algo ao meu coração e eu acabei não compartilhando, mas ver exatamente aquilo que o Thiago trouxe. E assim, às vezes a gente tem se conformado em ver o que Deus está fazendo. Só que o que eu senti no meu coração é de que a gente não precisa e a gente não deve ver o que Deus está fazendo, mas a gente deve participar daquilo que Deus está fazendo. E eu senti no meu coração de que muitas das vezes isso acontece por causa das nossas escolhas. Sabe, por conta das nossas decisões, a gente está só vendo o que Deus está fazendo e não está participando daquilo que Deus está fazendo. Então, assim, eu senti no coração de que muitas das vezes, e falando até por mim, às vezes a gente escolhe por coisas imediatas, por coisas rasas, e me veio aquela passagem que fala das águas mais profundas, e às vezes a gente tem ficado satisfeito por conta de águas rasas. E a gente olha para a nossa vida e fala, tá bom. Deus já está fazendo, Deus está usando a vida do Tiago, da Flávia, de outras pessoas, e amém por isso. Mas Deus tem nos chamado. Sabe, quando a gente ministrou o Senhor, né, a gente canta que é um Deus de recomeço.
Então Deus, Ele nos dá uma nova chance de recomeçar. Então Deus quer dar um recomeço no nosso ânimo de mergulhar em águas mais profundas, para que a gente possa experimentar aquilo que a gente cantou no final, poderoso Deus. E que nós cantamos depois, né, que a nossa alma anseia pelo Senhor. Será que de fato a nossa alma tem ansiado pelo Senhor? Ou será que a gente está ansiando pelas coisas desse mundo, se preocupando com as coisas desse mundo e esquecendo daquilo que Deus tem nos preparado a fazer, a viver com Ele? Então esse é um chamado, assim, eu fiquei ali mexido ali para vir, acabou que o louvor terminou, mas foi exatamente aquilo que você trouxe, assim, de um chamado de Deus para a gente participar, não se alegrar daquilo que Deus está fazendo, porque é uma alegria muito superficial que ela passa, mas para a gente participar daquilo que Deus está fazendo e mergulhar nessas águas mais profundas. Amém. Então pega alguém agora, vamos orar uns pelos outros, levantar um momento de oração, crendo que aquilo que nós lemos, que o Espírito Santo ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Amém. Queridos, continuem com seus olhos fechados. O Senhor ainda quer ministrar você. Quando Tiago falou sobre Davi, ele podia ter sido limitado
pela capacidade simplesmente do que diziam sobre ele. Seus irmãos não sabiam que Davi era um guerreiro. Nunca tinha visto o que ele tinha feito, que foi destruir um leão, um urso. E os irmãos achavam ele apenas um menino magrinho, que não tinha nenhuma capacidade. E muitas vezes nós nos tornamos aquilo que o mundo diz, ou as pessoas dizem, ou as experiências que nós passamos dizem. Às vezes a gente passa algumas experiências e aquelas experiências ficam marcando o nosso coração. Mas eu quero orar pela mente de vocês essa noite. Eu quero que vocês coloquem a mão na cabeça de vocês, cada um. Nós vamos orar porque é aqui que as coisas acontecem. Há uma batalha na nossa mente, diariamente. Há uma batalha diariamente para que nós não sejamos destruidores de gigantes, mas que nós sejamos simplesmente alguém comum. E Deus essa noite trouxe essa palavra porque Ele quer que você seja um destruidor de gigantes. Que você seja alguém além da sua própria capacidade natural. Que você não se limite àquilo que você conhece já, pelo seu próprio intelecto, mas Ele quer te dar liberdade, discernimento, capacidade de ser ousado, de ser criativo em Deus, para todas as coisas. Por isso eu quero orar, em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos os nossos pensamentos, a nossa mente, Deus, todas as conexões que existem aqui dentro, Senhor. Pai, se existem situações, Senhor Jesus, que nos fez limitar um dia, que nos fez nos sentir incapazes, que nos fez olhar para a circunstância e dizer que não vai dar certo, nós queremos dizer para esses pensamentos, essas experiências, que elas não são verdade. Nós destruímos, em nome de Jesus, todos os pensamentos que não vêm de Ti na nossa mente, Senhor. Nós rejeitamos, Senhor. Mandamos que seja retirado do trono, porque o trono é do Senhor. É o Senhor que tem o trono do nosso coração, da nossa mente. Deus, é o Senhor que nos capacita. E nós não queremos ser apenas destruidores de gigantes, mas nós queremos ser capazes de ultrapassar tudo isso e sermos, Senhor Jesus, testemunhos vivos do que o Senhor pode fazer, Senhor. Assim como Davi até hoje é para nós um testemunho vivo, nós queremos nos tornar testemunhos vivos de algo que o Senhor está fazendo. Por isso, em nome de Jesus, nós levamos cativo a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, que haja mudança nas conexões cerebrais, Senhor, para que nós possamos ver o Teu agir, Senhor. O Teu agir poderoso sobre a nossa mente, Senhor. Para nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja que nós nos tornemos, Senhor. Para que nós possamos viver a plenitude do caminho da verdade, Senhor. A plenitude do caminho da realidade, da realeza, sabe, do reino de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que toda insegurança, que todo medo, que toda sensação de impotência, sabe, que todas as nossas fraquezas não limite aquilo que o Senhor deseja fazer. Por isso, cura a nossa vida, Senhor. Cura a nossa alma, Senhor. Cura o nosso coração, Senhor. As nossas limitações, Senhor. Nós depositamos no Teu altar agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pai, nós pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos leve em paz, debaixo da Sua graça, que Teu Espírito Santo nos conduza, nos leve debaixo de graça, de amor, de alegria para as nossas casas, nos fazendo recordar de tudo aquilo que o Senhor liberou sobre nós nessa noite.
te louvamos, pedimos uma semana abençoada, uma semana cheia de paz e de grandes vitórias no Senhor Jesus. Amém. Amém. Felipe vai passar o vídeo para nós aí.